Eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. No capítulo 2, a partir do verso 15, deixa eu só abrir aqui também, Gênesis 2, 15. Depois eu vou pedir, por gentileza, você manter a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos ler alguns textos juntos. Eu vou ler na nova versão internacional, na NVI, do 15 ao 17. Baixa um pouquinho, está dando microfoninho aqui. Gênesis capítulo 2, verso 15 diz: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem: coma, é uma ordem de Deus, irmão, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Então pensa comigo aqui que tinha muita planta, eu vou falar isso na mensagem, você vai entender, muitas árvores ali. O Senhor disse, montando um cardápio santo: coma de tudo, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas aí Deus disse, ordenando também: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer por estarmos aqui juntos, presencialmente, embora Deus, nunca nos separamos espiritualmente, porque teu Espírito que habita em mim, habita na vida dos seus filhos, na casa, na família. E Deus, te agradecemos, porque aquilo que o homem não pode compreender, nós te adoramos e te bendizemos. Obrigado pela tua palavra, ela é viva. Agora fala conosco, nos dá orientação para esse tempo que estamos vivendo, e me usa, Pai, como um canal de liberação profética da tua bênção sobre a vida de cada um dos seus filhos através da tua palavra. É assim que eu oro e creio, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero começar a minha mensagem sobre algo que essa semana o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Eu poderia ter feito essa mensagem antes, mas é que Deus tem o tempo certo para trabalhar, e eu poderia ter pregado ela antes, mas essa semana em oração, o Senhor me deu o tema da mensagem e o que eu deveria falar na mensagem. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero começar essa mensagem acerca daquilo que Deus gostaria de orientar a igreja dele, com a seguinte pergunta: foi Deus quem criou o coronavírus? Eu quero começar essa mensagem com uma pergunta e um questionamento dentro de você, porque vai ser a partir desse questionamento que nós vamos ter entendimento. Deus criou o coronavírus? Ou eu diria, foi Deus quem criou as enfermidades, foi Deus quem criou as doenças, foi Deus que criou o câncer, foi Deus que criou a lepra e outras enfermidades. Isso veio de Deus. Então foi Deus quem criou o coronavírus? É o tema da mensagem de hoje. Irmãos, tem coisas que para algumas pessoas são muito óbvias, mas que para outras pessoas pode ser dúvida. E talvez para você, você tenha certo a resposta, talvez você tenha dúvida. Ou talvez você não saiba falar para alguém que te pergunte. Você não é de Deus, você não serve a Deus, você não fala que o teu Deus, Ele é todo poderoso. Por que está isso aí na terra? Será que Deus é mau? Então, irmão, é a base para você entender, aprender e poder ensinar. Existem temas que são necessários nós esclarecermos.
E chegou a hora de eu falar desse assunto, embora em todos os cultos a gente tenha orado por vidas e orado pelo mundo. Chegou a hora de nós perguntarmos: foi Deus quem criou o coronavírus? Então eu quero falar sobre isso com você, e eu quero a tua atenção, por favor, irmãos. Todas as escolhas que nós fizermos terão consequências, quer sejam elas boas ou más. Todas as escolhas que eu fizer na minha vida, elas vão ter uma consequência, quer sejam coisas boas ou coisas ruins. Não existe escolha sem consequência. Todas as escolhas que eu fizer vai gerar uma consequência, quer seja algo bom ou algo ruim. Se eu não buscar sabedoria na palavra de Deus, para fazer as escolhas que eu tiver que fazer na minha vida, eu vou ter que aprender a lidar com as consequências. A palavra de Deus é a nossa bússola, a palavra de Deus é a nossa guia, a nossa instrução, a palavra de Deus é a nossa orientação. E se eu quero a colheita de algo que eu estou escolhendo para a minha vida, eu preciso ter sabedoria para saber o que eu estou plantando, porque tudo aquilo que o homem semear, isso colherá. O que eu quero te ensinar, irmão, é que todas as nossas escolhas terão consequências, quer sejam elas boas ou ruins. E se eu não buscar na palavra de Deus sabedoria para escolher acerca de algo que eu estou vivendo na minha vida, eu vou ter que aprender, e tem gente que só aprende com coisa ruim, passando pelo vale, e às vezes, por irresponsabilidade, culpa os outros. Vou falar sobre isso. Nós vamos ter que aprender a lidar com as consequências. Irmãos, na prática, quem não sabe fazer a escolha certa, vai ter que lidar com as consequências de algo que deu errado. Então, é exatamente isso que aconteceu no texto que eu li com você. Deus havia feito tudo. Irmão, Deus havia feito tudo perfeito. Trabalhou, fez as árvores, fez as plantas, e aí fez o homem, e colocou esse homem no jardim do Éden, e disse para o homem: de todas as árvores aqui, coma. Então Deus ordenou, coma. Você sabe o que Deus estava ensinando? Um cardápio. Coma manga, melancia, mamão, maracujá, coma laranja, coma abacaxi, coma mamão, coma alface, coma almeirão, couve-flor. E Deus foi falando: coma isso, pode comer, coma livremente. Então o que Deus está falando? Se você comer um pouquinho de cada coisa, vai ficar bom. Ah, pastor, eu só gosto de carne, eu só como carne de vaca. Isso não é o cardápio de Deus. Embora seja muito bom para a nossa saúde, só comer carne de vaca, por exemplo, vai te fazer mal. Eu acordo no café da manhã, como logo um bife. No almoço, bife, só bife. E à tarde, bife. E à noite, bife. No outro dia, bife. Viver só de bife também, embora tenha vitamina, vai te faltar algo. Então Deus está dizendo ali, estou montando para você, e montei para você um cardápio de tudo que você pode experimentar. Está aqui, está pronto. Tudo que Deus fez aqui, maravilhoso. O homem não precisou nem fazer nada, irmão, não precisou plantar, estava tudo pronto. Quando, acho que foi para não atrapalhar, né? Quando o homem foi criado, já estava tudo certo. Ele só precisava desfrutar daquilo que era bom. Mas Deus disse: você está vendo a manga, come. Você está vendo abacaxi, come. Você está vendo melancia, come. Eu não sei que fruta que você gosta de comer, eu não sei o que é que você gosta de comer, mas estava lá no jardim. Come, e come bastante, come livremente. Agora tem essa árvore aqui,
chamada ciência do bem e do mal, dela você não come. A palavra ciência é conhecimento. Então, havia uma árvore chamada conhecimento do bem e do mal, e o homem não conhecia o mal, só conhecia o bem. E a Bíblia diz que o Senhor falou para ele: não coma. Irmãos, todas as nossas escolhas vão ter consequências, quer sejam boas ou más. E se eu não buscar sabedoria em Deus, e não obedecer o que Deus quer para aquela área da minha vida, eu vou ter que aprender a lidar com as consequências. É sobre isso que eu quero falar. É isso que eu quero te ensinar. O pecado, irmão, foi uma escolha que teve como consequência a destruição de tudo o que Deus fez perfeito. O homem escolheu pecar. E sabe, irmão, o homem comprometeu o relacionamento de Deus com o homem e do homem com Deus. O homem comprometeu a sua própria vida, a natureza, que ninguém nasceu para morrer. O homem comprometeu a sua família, o seu lugar como marido. O homem comprometeu e chegou ao ponto de comprometer até a natureza, a terra, o planeta, ficou afetado e comprometido como consequência da queda adâmica. Então, irmão, tudo se volta para o homem, e se volta para as suas escolhas. Tudo se volta para o homem e para as escolhas que o homem faz. Então a minha pergunta que eu comecei nessa mensagem é: quem criou o coronavírus? Foi Deus? Minha resposta para você hoje é: não foi Deus. Deus não criou o coronavírus. Foi o homem, e a consequência do pecado do homem. Por que isso é importante eu saber? Porque tem um monte de pregador que não entende nada da Bíblia, mensagem de profetada, dizendo que o coronavírus é juízo de Deus contra o mundo, é juízo de Deus contra o pecado do mundo. Deus decidiu fazer juízo, aí Deus vai castigar. E bota o vírus no corpo das pessoas, e mata 3 milhões de pessoas na terra. Esse não é o meu Deus. Esse não é o Deus que eu sirvo. O meu Deus é bom. O meu Deus é bom. O meu Deus é bom. Queridos, vamos voltar na Bíblia. Gênesis 3:8. Toda escolha tem uma consequência, boa ou má. Gênesis 3:8, por favor. Eu li com você o 2, vamos para o 3. Gênesis 3 narra que quando a serpente foi falar com Adão e Eva, eles ainda não tinham pecados, a serpente não tinha pecado, a serpente diz assim: Deus falou para vocês não comer de nenhuma dessas árvores. Olha como que o diabo é mentiroso. Deus não falou isso. Deus falou: pode comer de todas, ordenou, coma de todas, só de uma que você não deve comer. Irmão, e se fosse, por exemplo, essa árvore aqui, Deus teria dito: coma que você puder aí, faz um bom cardápio, essa não. Aí o diabo vai e diz: Deus falou para você não comer de nenhuma. Aí eles falam para a serpente: não, Deus falou que a gente pode comer de tudo, só do conhecimento do bem e do mal a gente não pode. É nada, Deus está mentindo para vocês. É que o dia que vocês comer dessa árvore, vocês vão ter o conhecimento que Deus tem. Então vocês vão saber o bem e o mal.
E sabe, irmão, viram que era agradável, desejável para dar conhecimento, pegaram o fruto e comeram. E eu quero narrar, depois que eles comeram e pecaram, verso 8: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Irmão, toda pessoa, presta atenção, toda pessoa que fica em pecado, ela não vai buscar Deus, ela se esconde de Deus, porque a mente dela fica acusando ela. Isso é que nós temos que aprender a ser diferente. Quem tem pecado tem que correr para Deus e não se esconder de Deus. Quem pecou tem que correr para o Salvador e não correr dele. Mas foi o que Adão fez e Eva, se esconderam de Deus. Mas o Senhor, verso 9, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo. E aí, irmão, ó, medo. O homem não nasceu com medo, não foi criado com medo, mas veio o medo. Fiquei com medo porque eu estava nu, por isso eu me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu proibi de comer? E aí, irmão, disse o homem: foi a mulher que me desse por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao invés de ele assumir a própria responsabilidade da escolha errada, ele vai culpar a esposa. E homem é assim, irmão. Aliás, eu vou falar no gênero humano. O ser humano é assim. Você quer ver uma pessoa irresponsável? Ela joga a culpa dela e das más escolhas dela nos outros. Ela escolhe errado, e ao invés de agora ser homem, ser mulher e falar: não, eu errei, e corrigir, não, ela culpa os outros. Isso é imaturidade e irresponsabilidade. A culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é do meu patrão, a culpa é do presidente, a culpa é desse, e aí, irmão, as pessoas vão culpando os seus erros, jogando a culpa nos outros. E aqui, irmão, eu disse para os irmãos cedo que daria uma mensagem, mas não vou fazer ela hoje, quem sabe um dia. A irresponsabilidade do homem joga a responsabilidade na mulher, porque o homem, quando é irresponsável, ele quer que a mulher se torne responsável por aquilo que é a responsabilidade dele. Se tem que corrigir os filhos, não tem que agredir, não tem que espancar, mas tem que corrigir. Quem tem que fazer isso é o homem, é papel do pai. Não tem que jogar a responsabilidade para a mãe, para a mulher. Ah, fala com a mãe, aí se a mãe deixar, você vai. Não, fala comigo, filho. É comigo que você fala. Nós podemos concordar na família. Ah, não, pastor, mas lá em casa quem manda é a mãe que manda nos filhos. Então está errado. Essa responsabilidade está invertida. Nós somos responsáveis pela nossa responsabilidade. O que cabe na minha responsabilidade, eu sou responsável. Eu não sou responsável pela escolha do outro, mas pelas minhas escolhas e decisões eu sou responsável. E aí vai ele e diz assim: sabe, Deus, sabe qual é o problema? É que sabe aquela mulher que você foi me dar? Podia ter dado outra, mas deu essa. Então ela me fez pecar. Mas quem comeu foi só a mulher? Não, ele comeu, ele estava junto. Ele poderia ter dito: não come. Deus falou para a gente não comer. Aqui é nada, irmão. A responsabilidade já começou ali. Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto que eu proibi? E disse o homem: foi a mulher que me desse por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Aí vai Deus falar com a mulher. E aí você vai ver a irresponsabilidade que não está só no homem, agora contaminou a mulher. O Senhor Deus perguntou então à mulher, verso 13: o que foi que você fez? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Agora já não é mais responsabilidade dela, é da cobra.
Ai, ai. Então o Senhor Deus declarou à serpente. E aí, irmão, começa uma série de maldição. Uma sequência de maldição. Porque quem não busca sabedoria na palavra para fazer escolha, vai ter que aprender a lidar com a consequência. Deus falou, come de tudo, dessa não. Verso 14, então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, agora começa a lista da maldição. Maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e do pó comerá todos os dias da sua vida. Aí o verso 15 vai falar sobre a vinda de Jesus. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aí, irmão, olha a dificuldade que vai ter a mulher agora. E só vai saber melhor as irmãs que já foram mães. Verso 16. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz a filhos. Irmã, não era para você ter dor na gravidez. A gestação era para ser tranquila. Era para você espirrar, atchim, e o bebê nascer. É, o glória mesmo. Mas não é. Aí tem aquela contração que vai ficando cada vez mais latente, 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 até que não aguenta aquela dor e o abençoado sai. Mas não era para ser assim. Não era plano. Aí Deus fala assim, ó: seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Na versão da King James, ela tem uma outra informação aqui que é muito legal, muito interessante. Esse texto fala assim na King James, eu estou lendo na NVI, mas na King James fala assim, ó: você tentará influenciar o seu marido, mas não conseguirá. É o que a mulher faz. Ela fica tentando, até que o marido não aguenta mais, fala: faz então. Depois ela se converte e a coisa se estabiliza. A mulher não nasceu para estar abaixo do homem, e nem foi feita para estar acima dele. O casamento é nivelado, os dois têm responsabilidades em comum. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore que ordenei a você que não comesse, irmão, agora vai sofrer quem? A terra. Olha aqui: maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e algumas versões dá cardos, espinhos e cardos. Você terá que se alimentar do que planta. Presta atenção, irmão, olha aqui para mim, deixa eu falar. Eu não sei se já foi num sítio, aqui no interior a gente está acostumado, né? Sítio, fazenda, chácara, chacrinha, terreno, jogando bola, brincando. De repente você está andando, furou o pé com espinho. Espinho não era para a terra ter. A terra não era para ter espinho. Maldição. E aqui, irmão, no original bíblico do hebraico, quando foi traduzido aqui como erva daninha aqui, na verdade não é erva daninha não. É uma espécie de planta que existe, chamado cardo. Se você procurar no Google a foto, você vai ver cardo. É uma planta redonda e ela é cheia de espinho. Ela parece um cactus, espinhosa. E onde esse cardo, ele nasce, ele começa a roubar os nutrientes da terra e ele mata a terra. Tanto que ele se multiplica e o espinho rouba a terra a tal ponto daquele lugar ficar improdutivo. Então a terra foi afetada por causa de uma má escolha que o homem fez. E aí, irmão,
a nossa vida era para ser bem tranquila, viu? Estava tudo pronto para você ficar tranquilo. Não ia ter que ficar trabalhando, não. Amanhã, segunda-feira, você ia ficar de boa na lagoa. Verdade. Você ia escolher onde você ia nadar. Aleluia, glória a Deus. É assim, irmão. Mas agora você vai ter que se alimentar do que você plantar. Eu fiz tudo certo. Você escolheu errado. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e voltará ao pó. Irmão, tudo se volta para o homem, para suas escolhas. Deus não criou o coronavírus. Não foi Deus, foi o homem e a consequência do pecado. Assim como as outras enfermidades e doenças. Só que eu quero dar uma boa notícia para você. Embora nós sejamos pecadores, justificados pela graça de Jesus, mas pecadores, Deus continua sendo bom e querendo o nosso bem. A minha natureza não mudou a natureza de Deus. Ele continua sendo bom e querendo o meu bem. Deus continua sendo bom e querendo o seu bem. Conta por mão pertinho de você, diga: Deus continua sendo bom e querendo o seu bem. Por favor, diga para a pessoa do outro lado também, diga: Deus continua sendo bom e querendo o seu bem. Bata no teu peito e diga: Deus continua sendo bom. Quem pode testemunhar? Deus é bom comigo. Agora não levanta a mão não, baixa a mãozinha. Não levanta. Mas você peca, não é? Eu não vou perguntar quem é pecador aqui, porque eu teria que levantar minha mão também. E aí todos nós estamos no mesmo quadro. Só que a minha natureza não muda a essência de Deus. Ele continua sendo quem Ele é. Ele era, Ele é e vai ser para sempre o mesmo. Ele é bom, Ele é bom. Deus é bom, irmão. Deus é bom. E Ele continua querendo o nosso bem. Jesus, Ele disse em Mateus 7,11: se vocês, apesar de serem maus, porque o ser humano é mau, irmão. Pensa num bicho ruim. Ser humano. E agora é assim, antigamente ele era ruim, mas porque não tinha as telecomunicações, a gente não ficava sabendo. Mas hoje a gente vê maldade quando liga a televisão, quando acessa a rede social. Não é que o ser humano ficou mais mal, é que agora a notícia ficou mais fácil. Ele sempre foi mal. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Maravilhoso. Mateus 7,11. O Pai só quer dar coisa boa. Deus é bom e Ele quer o seu bem. Deus é bom e Ele quer seu bem. Isso não tem nada a ver com Deus, irmão. Não é maldição de Deus, não é consequência do pecado, porque o pecado, irmão, já está assolando a terra. Eu digo, não é consequência do pecado, que está tudo aí. Então Deus agora está fazendo justiça, juízo sobre a terra por causa disso. Não, irmão, não tem nada a ver com Deus, não. Isso tem a ver com o homem. Você tem que entender a verdade. Tem a ver com as escolhas do homem. Quem não sabe fazer as escolhas baseadas na palavra de Deus, vai ter que aprender a lidar com consequências que não queria ter. Você está entendendo isso? Mesmo eu sendo pecador, Deus continua sendo bom. Querido, olha para mim, presta atenção. O homem é mau, mas Deus continua sendo bom. Você vai dizer assim: ah, o coronavírus está matando um monte de gente. Tá, isso é que você está vendo. Você tem noção do que é matar uma criança?
Como uma pessoa pode ser tão má ao ponto de matar uma criança? Pastor, você está falando do que apareceu na televisão esses dias? Não. Eu estou falando do aborto. A maioria das pessoas que estão morrendo aí com coronavírus já viveram bastante. A maioria já viveu um bom tempo, né? E assim, irmão, dá para ir na farmácia, dá para ir no hospital. É terrível o que está acontecendo. Está matando o justo, está matando o ímpio, está matando gente nova, gente de mais idade, está matando pessoas que conhecem a Bíblia, pastores, está matando pessoa que não conhece nada. Mas eu estou falando, querido, de uma criança indefesa no ventre de uma mulher que morre sem poder se defender. Ela não teve escolha. A mulher escolheu: eu quero sentir prazer, e não importa a consequência. Gerar esse bebê eu não vou. E aí ela decide que ela vai matar aquela criança, abortando aquela vida. O homem é mau, irmão. O ser humano é mau. Não tem nada a ver com Deus. Queridos, eu vi essa semana no noticiário, 3 milhões de pessoas morreram por causa da contaminação do coronavírus. Vamos fazer, né, as contas, 3 milhões. É bastante, é muito. Mas o holocausto, onde morreram judeus, ciganos, algumas pessoas lá que eles não queriam, 6 milhões. Você sabe o que eles faziam? Eles pegavam pessoas, deixavam elas nuas, sem comer, num frio terrível, nos campos de concentrações para matar elas. Entre uma das coisas, eles colocavam elas em caminhões, fechado, como frigorífico, baú, e colocavam um cano no escapamento, ligava aquele caminhão, e a fumaça do escapamento ia para dentro do caminhão, e eles matavam pessoas sufocadas pelo gás que saía do caminhão. O homem é mau, irmão, mas Deus continua sendo bom, porque a natureza do homem não muda a natureza de Deus. Ele continua sendo bom e querendo o nosso bem. Querido, eu quero falar para você sobre um ato de maldade extrema: a crucificação de Jesus. Os romanos eram acostumados a matar pessoas, era um império, e havia ali pessoas que eram acostumadas a maltratar, acostumadas a castigar. A crucificação era um dos mais vergonhosos flagelos, mas tinha outros ali. Irmão, eles sabiam, por tanto experimentar e fazer isso todo dia, que 40 chicotadas que eles dessem com aquele chicote, que tinha na ponta do chicote pedaço de ferro, pedaço de osso, e sabia que aquilo tirava a carne. 40 chicotadas matava a pessoa. Aí o que fizeram? Pegaram um santo, um justo, alguém que não tinha pecado nenhum, condenaram injustamente, e deram 39 açoites na costa dele, ao ponto de o salmista dizer: apareceu os meus ossos. Isso é maldade, irmão. Botar uma pessoa que não fez nada de mal para ninguém,
para tomar 39 chicotadas na costa, apareceu os ossos da costa, só não deu a última para não matar, porque ele tinha que ir para a cruz. Aí para prejudicar, para piorar a situação, prega a mão da pessoa. Aí não está satisfeito de pregar a mão, prega o pé. E não está satisfeito de pregar a mão e pregar o pé, vai lá no meio do mato, pega espinho, faz uma coroa e bota na cabeça. Querido, todo o horror da maldade humana foi feita e foi vista na cruz. Todo o horror da maldade humana foi vista naquela cruz. Mas ao mesmo tempo, toda a bondade e todo o amor de Deus também foi visto na mesma cruz. Você podia aplaudir Jesus. Você podia aplaudir e glorificar Jesus. Todo o horror da maldade humana foi vista na cruz. Mas ao mesmo tempo, toda a bondade e todo o amor de Deus foi visto na mesma cruz. A maldade foi posta em Jesus, e a bondade foi vista através de Jesus. Que Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você. Irmão, essa pandemia não vem de Deus. Primeiro era uma endemia, quando começou, era localizado, até que se tornou na terra inteira, virou uma pandemia. E Deus não tem nada a ver com isso. Isso é consequência do pecado de Adão, que acabou destruindo tudo que Deus fez perfeito, comprometendo. E é o que eu te ensinei no começo, irmão. Quem não aprende através da palavra de Deus as escolhas que deve fazer e buscar sabedoria, vai ter que aprender a lidar com as consequências. O nosso Deus é bom, irmão, e Ele quer o nosso bem. E não tinha solução para o pecador, por isso Jesus teve que nos substituir, se fazendo pecado por nós, na cruz do Calvário. Então é Deus agora fazendo justiça na terra. Isso é Velho Testamento. Não, mas é que eu li a Bíblia no Antigo Testamento, e Deus mandava matar tal povos, e Deus falava da praga que ia para... Isso é Antigo Testamento, porque o cordeiro, quando era sacrificado em prol daquele povo hebreu, aplacava por um tempo a ira de Deus, mas a consequência vinha. Irmão, presta atenção, olha para mim por favor. A mesma medida do amor é a medida da justiça de Deus. A balança não desequilibra. A mesma medida que Deus ama, Ele também é justo. Ou se quiser que eu diga ao contrário, é a mesma coisa. A mesma medida da justiça de Deus é o amor. Talvez seja por isso que Jesus morreu assim, para equilibrar amor e justiça. Estava ali, de um lado, amor, e do outro lado, justiça. Estava tudo na cruz. Irmão, não vai nessa onda de pregador que fala que o coronavírus é uma maldição de Deus contra a humanidade. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não criou o coronavírus. Deus não criou as doenças e as enfermidades, nem o câncer, nem nada. Isso é consequência do pecado. Há um tempo atrás, alguns anos, tive o privilégio de ser convidado para pregar no hospital do Boldrini, em Campinas. Eu não sei se você já foi lá ou conhece. Eu estava no hospital e várias famílias estavam lá. Lá tem uma capela, eu levei o violão e nós convidamos quem quisesse participar de um culto que eu faria lá. Nós faríamos ao Senhor. Algumas pessoas vieram, algumas famílias vieram,
E ali a gente cultuou Jesus Cristo no Boldrini, e a gente orou com aquelas famílias. E quando o culto acabou, me pediram para visitar os internos, os doentes. E você sabe quem eram os doentes? Crianças, hospitalizadas no Hospital Boldrini do Câncer, em tratamento de câncer. Criança com câncer. Eu fui leito por leito, e o hospital é grande, irmão. Ficamos lá o dia inteiro, leito por leito, orando e ungindo. Uns no começo do tratamento, com leucemia, doença causa câncer no sangue. Outras, bem debilitados já, por causa do tratamento de quimioterapia, radioterapia, carequinha, com aquelas touquinhas na cabeça. Isso não tem nada a ver com Deus. O que nós vivemos não tem a ver que Deus está fazendo justiça na vida daquelas crianças, irmão. O nosso Deus é bom e Ele quer o nosso bem. Nós é que somos maus. E ó, irmão, a gente não é pior porque a gente tem Jesus, que não desiste de nós jamais, que deu o Espírito Santo dele para trabalhar em nós e nos transformar. Se não, querido, eu quero te ensinar que toda a justiça de Deus pelos nossos pecados se fez na cruz por Cristo Jesus. Toda a justiça de Deus. Aí Deus está fazendo justiça no mundo pelo coronavírus. Não está, não. Toda a justiça de Deus já foi feita na cruz por Jesus. Antigo Testamento é Antigo Testamento, Novo Testamento é Novo Testamento. Nós estamos no tempo da graça, pela graça sois salvos. Nós estamos na fase onde o Senhor não imputa mais o pecado sobre nós. A justiça foi feita na cruz. E eu quero provar isso para você em Romanos, capítulo 6, 23, que diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, agora nós somos justos, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância. Havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, irmão, é o que nós estamos vivendo, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso é maravilhoso. Toda a justiça de Deus foi colocada em Cristo Jesus. A balança se equilibrou do amor e da justiça. Quando você olha para a cruz, você vê lá todo o horror da maldade humana, mas ao mesmo tempo a revelação da bondade de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Fazia tempo que você não via no culto, agora me aguenta pregar. Isaías 53. Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele, Jesus. O profeta Isaías está profetizando, ele não tinha nascido ainda aqui quando foi declarado isso. Ele cresceu diante dele, diante de Deus. Ele parecia um broto tenro, era como uma raiz saída de uma terra seca. Não tinha qualquer beleza, uma majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos.
Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dor. Vamos pensar uma pessoa que sofreu dor, Jesus, experimentado no sofrimento, como alguém de que os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado, nós não tínhamos em estima, mas certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, inclusive o coronavírus. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas fomos curados. Todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Olha a justiça aqui. Ele foi oprimido, afligido, contudo Ele não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado para o matador, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo Ele foi levado. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois Ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do povo dele, Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora Ele não tivesse cometido nenhuma violência, e nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, Ele verá sua prole. Olha, é você, irmão, ovelha de Jesus. Ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, Ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e Ele dividirá os despojos com os fortes. É você. Porquanto Ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois Ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pedro disse, em 1 Pedro 2,24, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Aleluia. Irmão, nessa vida nem tudo eu entendo, mas eu continuo crendo que Deus é bom, e que já fez tudo em Cristo para o meu bem. É assim que você tem que seguir, com esperança. Você vai entender tudo? Não, na vida não dá para entender tudo, mas eu sei que o meu Deus é bom, e que Ele já fez tudo em Cristo Jesus para o meu bem. Você está entendendo isso? Olha o que Ele fez. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós que, romanos, estávamos mortos, para mostrar que nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada por sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2, 6 e 7. 1 Timóteo 4, 4, 5 diz: pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O salmista do Salmo 34, 8 diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Eu quero terminar guardando uma frase no seu coração, para que você guarde aí dentro de você. Deus é bom, mesmo quando o mundo é mau. Guarda isso. Deus é bom, mesmo quando o mundo é mau. Fala para o irmão pertinho de você: Deus é bom, mesmo quando o mundo é mau. Fala para a pessoa do outro lado: Deus é bom, mesmo quando o mundo é mau.
Agora você vai levantar tua mão em direção ao teu irmão e diga assim: Deus é bom e Ele quer o seu bem. Fala para a pessoa do outro lado: Deus é bom e Ele quer o seu bem. Levanta tua mão ao céu comigo e diga: eu creio que o meu Deus é bom, mesmo quando o mundo é mau. Diga: o meu Deus é bom e Ele quer o meu bem. Tudo que Jesus passou, tudo que Jesus suportou, foi por causa de mim. A minha maldade colocou Jesus na cruz, mas o amor de Deus foi revelado naquela cruz, por mim também. Deus é bom. Aplauda com alegria Jesus. Aplauda com alegria Jesus Cristo. Nosso Deus que é bom, que é maravilhoso. Você sabe lidar com tudo, sabe entender tudo? Não, na vida a gente não entende tudo. A gente só crê que Deus é bom, que fez tudo em Cristo para o meu bem. Deus é bom, mesmo quando o mundo me dá coisas ruins. O que eu vou buscar? Sabedoria na palavra de Deus para fazer a escolha certa, porque eu vou ter que lidar com as consequências das escolhas que eu fizer, quer sejam elas boas ou ruins, mas Deus continua sendo bom, embora eu seja o pecador, Ele é bom. Fica de pé. Louvor.